Olá, galerinha, vamos lá? Vamos fazer a correção das atividades aí de química, tá? Essa matéria eu vou colocar na prova de sexta-feira, tá? É uma matéria muito fácil, então nós vamos fazer a correção, tá? Vamos prestar bastante atenção, tudo bem? Então vamos lá, os exercícios de aprendizagem da página 107. Então, o exercício de número 7. Então vamos lá? Espero que todo mundo tenha aprendido que essa matéria é bem fácil, né, galerinha? Então vamos. 7. Uma amostra sólida de uma substância que suporta uma martelada sem sofrer esfacelamento, né? Ou seja, sem deformar. Pode ser composta de átomos de elementos químicos metálicos? Sim ou não? Olha, o que nós vimos? As características dos metais. Não é isso? Nós vimos que as características dos metais, que eles são sólidos à temperatura ambiente, né? Olha, eles têm alto polo de fusão e alto polo de ebulição, eles são dúcteis e maleáveis, né? Esses dúcteis, o que significa isso? Que ele tem capacidade, né, de formar fios, né? Assim como eles são maleáveis, eles têm facilidade de formar lâminas, tá? Então, eles têm brilho característico, né? E a superfície dele polida pode se assemelhar a um espelho, tá? Então, ele falou o seguinte, olha, se esses elementos, né, se esse composto, essa substância, se a partir do momento que ela sofrer essa martelada, né, ela pode ser composta de átomos de elementos químicos metálicos? Sim, os metais, né, gente, eles são duros, é isso, olha. Então, isso quer dizer que esse material, ele é dúctil e maleável, né? Então, isso seria as características típicas dos metais, né? Então, dessa forma, a amostra pode ser constituída por elementos metálicos. Então, sim, né? Pois apresentam as características dúcteis, isso, olha, que eles podem ser transformados em fios, né, e maleáveis, tá? Que pode se transformar em lâminas com grande facilidade, né? A gente não vê aí, olha, lâmina de cobre, lâmina de zinco, a gente não vê muito isso, né, galerinha? Acho que minha gravação não tá ficando muito boa, não tô entendendo por quê, tá? Uma mexidinha aqui, vocês me desculpem se eu for tentar dar uma melhorada. Então, olha, aí, presta atenção. Outra característica, igual ele falou assim, ó, ele vai sofrer esfacelamento se ele pode se deformar, né? Olha, mas continuam sendo a mesma substância, tudo bem? Então, 8. Critique a afirmação, os gases nobres não se misturam com outros gases, tá? Essa coisa de misturar, né? A gente às vezes faz confusão com misturar e dissolver, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? O que acontece? Olha, os gases nobres, eles não se ligam a outros átomos, tá? Pois eles já estão estabilizados na tabela periódica. Então, eles se misturam, né? Igual nós temos vários gases, gás hélio, neônio, eles se misturam, tá? Mas eles não se ligam, tá? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Eles já são estáveis e não precisam fazer ligações químicas com outros elementos, tá? Daí, a gente costuma dizer, né, que eles são inertes, ou seja, possuem baixa reatividade, tá? Então, vocês vão colocar aqui, olha, os gases não se misturam com outros gases. Eles se misturam, tá? Eles se misturam, porque o que é, né? Olha, o conceito de mistura é quando você tem duas ou mais substâncias diferentes dentro de um mesmo recipiente, né? No caso aí, olha, o nosso recipiente seria o quê? O ambiente, né? Nós temos vários gases, eles se misturam, mas não se dissolvem, ou seja, eles não se ligam,
a outros átomos porque eles já são estáveis. Eles se misturam, mas não se ligam a outros átomos. Por ligações químicas, tá? Por ligações químicas. Tá? Olha. Pois eles já estão estabilizados na sua forma natural, pois já são estabilizados, estáveis na sua forma natural, tá? Então, são os únicos átomos da tabela periódica, tá? Que não se ligam a nenhum outro átomo, por isso que eles são chamados de nobres, tá? Olha, e eles também podem ser chamados de inertes, tá? Olha, justamente porque inertes, porque eles não fazem ligações químicas, tá? Olha, não fazem ligações químicas. Então, eles são inertes, ó, inertes a tudo, tá? Não se mistura com ninguém, né? Eles são muito chatos, são chatos, né? Não mistura com ninguém, coisa horrível. Então, vamos para o próximo, né? Então, olha só, foi te dado aí uma tabela, não é isso? Olha, então, vamos pegar a tabela aqui na apostila para a gente analisar. Né? Então, foi me dada aqui a tabela, onde foi me dado o átomo A, B, C e D, me deu o número de massa de cada um deles, né? E na terceira coluna, a primeira coluna o átomo, a segunda o número de massa e a terceira o número de nêutrons, tá? Esses átomos nós vamos chamar de átomos genéricos ou hipotéticos, por quê? Né? Eles não deram o símbolo real do elemento, tá? Então, letra A, identifica o elemento químico do átomo B e dê sua localização na tabela periódica, família e período, né? Então, aqui nesse caso, seria bom a gente ter uma tabela periódica na mão, né? Porque a gente tendo a tabela periódica, tem como a gente fazer essa identificação, tá? Então, primeiro, ele pediu para a gente identificar qual é o elemento B. Como que nós vamos identificar? Nós vamos identificar o elemento pelo número atômico, né? E aqui foi me dada a massa e me deu o número de nêutrons. Porque o número atômico, gente, é a identidade do átomo, né? Não existe dois átomos diferentes com o mesmo número atômico, não é isso? Então, a identificação do elemento é através do número atômico. Aí eu te pergunto, foi me dado o número atômico? Foi me dado o número de massa e foi me dado o número de nêutrons. O número atômico não. Mas nós podemos calcular. Então, vamos lá, olha, o 9, né? Então, vamos ver quais são as características dos elementos B que ele me deu. Olha, ele falou que a massa, que é representada por A, é igual a 23. E o número de nêutrons, que é representado por N, é igual a 12, né? Agora a gente precisa saber qual é o número de prótons dele, que na verdade seria igual ao número atômico, né? Então, como que nós calculamos o número de prótons? Olha, a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Logo, o número de prótons é igual a massa menos o número de nêutrons. Olha que chique. Eu tenho a massa? Tem, que é 23. Eu tenho o número de nêutrons? Tem, que é 12. Logo, o número de prótons dele é igual a 11, tá? Galera, olha que legal, já achamos o número de prótons. O número de prótons não é igual ao número atômico, olha. O número atômico dele vai ser igual a 11. Então, vamos lá na tabela periódica e vamos fazer a identificação desse elemento, né? A tabela já está aqui comigo, eu peguei aqui uma apostila, né, de vocês, é do segundo ano, mas é a mesma tabela. Então, vamos lá, na nossa tabela, né, na tabela de vocês, a gente vai ver aqui, ó, a nossa legenda, igual eu expliquei para vocês, na nossa legenda, a massa está sendo representada em cima, né, aqui, ó, em geral, a nossa legenda está sendo representada pelo hidrogênio. A massa em cima, o número atômico embaixo. Olha aqui mesmo, tá falando, ó.
massa, número atômico e o símbolo do elemento, né? Então vamos lá, olha, a tabela periódica, igual eu mostrei para vocês, elas estão em ordem crescente consecutiva nos períodos de número atômico. Então o 11 aqui, olha, o número atômico 11, quem que é o elemento? O elemento sódio, tá? Olha, então vamos lá, olha, ele perguntou quem é esse elemento, né? A letra A. Isso? Então esse elemento vai ser o átomo de sódio, onde o número atômico dele vai ser 11, né? Aí o que o problema me pediu? Identifique na tabela a sua localização. Galera, quando ele fala localização, o que ele está querendo identificar? Qual é a família que ele se localiza e qual é o período, né? A localização, você não tem como localizar só na família, que são as linhas verticais, e nem só nos períodos, que são as linhas horizontais, porque olha a quantidade de elementos que nós temos em cada família, tá? Olha a quantidade de elementos que nós temos em cada período. Tudo bem? Olha, então vamos lá, vamos fazer a identificação da família. Olha o sódio aqui, olha, ele está na família, vamos lá em cima, 1A ou 1, tanto faz, 1 ou 1A. Tá? Agora vamos ver o período. Período são as linhas horizontais. Então ele está na família 1A, 1, 2, 3 aqui, ó, no terceiro período. A tabela é bom que já está trazendo a identificação do período, tá? Então vamos lá, ele está na família 1 ou 1A. E qual o período? No terceiro período. Pronto, fizemos a identificação do elemento. Muito fácil, né, galerinha? Olha só. Então, vamos lá para a letra B. A letra B, ele falou o seguinte: identifique o número de elétrons de valência do átomo C, tá? O que seria esses elétrons de valência? Da camada de valência. Essa camada de valência, na verdade, seria a última camada quando a gente fizer a distribuição eletrônica dos elementos em níveis ou camadas de energia, né? Que seria aquele átomo de Bohr que nós estudamos. É isso, olha. Então, vamos lá, olha. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica do átomo C, né? Então, olha, para mim fazer a distribuição eletrônica do átomo C, eu tenho que saber qual é o número atômico dele, não é isso? Ó? Eu sei qual é o número atômico dele? Eu não sei, não é isso? Ó? Mas eu posso identificar? Posso. Por que eu posso? Porque, vamos voltar lá, olha, ele me deu o número de massa e me deu o número de nêutrons, né? Então, como eu posso achar o número de elétrons, né? Então, para me achar o número de elétrons, eu tenho que achar o número de prótons, não é isso? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Isso no átomo no estado fundamental, tá? E o número atômico é igual ao número de prótons. Então, vamos fazer essa identificação comigo? Agora mesmo eu vou ter que parar o vídeo, tá? E depois eu continuo. Então, vamos lá, olha, o número de prótons, vamos lá, ó. É a massa, olha que legal, a massa menos o número de nêutrons. Então, vamos lá na tabela? Então, ele me deu aqui que a massa é 35, ó, e o número de nêutrons 18. Então, o número de prótons dele é igual a 35 menos 18. O número de prótons é igual a 17. Tudo bem, ó? 17. Tá bom? Então, olha, como nós temos aqui um átomo, né, igual eu falei para vocês, no átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Logo, o número de elétrons aqui vai ser igual a 17, né? Que é igual ao número de prótons. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que distribuir os 17 elétrons em níveis ou camadas de energia, lá no átomo de Bohr, né? Olha, então a primeira camada, vamos fazer a representação e ver quantos elétrons tem no máximo em cada camada, ó. A primeira camada, ela suporta 2, a segunda camada, ele suporta 8, e a terceira camada, ele suporta 18, a quarta camada, ele suporta 32, depois a quinta 32, e aí vai sucessivamente, tá? Eu tenho 17 elétrons para distribuir, olha. Então, na primeira camada, nós vamos distribuir quantos elétrons? Olha, 2 elétrons. Eu vou fazer aqui em vermelho, tá?
Então, ó, a primeira camada, 2 elétrons, então tá faltando 15 para me distribuir. A segunda, ela suporta 8, né? Então, nós vamos adicionar 8. Então, olha que legal. 2 e 8, 10. Então, nós vamos para a terceira camada. A terceira camada suporta até 18 elétrons. Eu falto quantos elétrons para distribuir? 7, porque são 17, já distribui 10, né? Olha, então falta 7. Então, olha, quem é a camada de valência? A camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica em níveis de energia. Então, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Tá, gente? Olha só que coisa mais fácil, né? Muito fácil. Tudo bem? Ó, então é só você fazer a distribuição de acordo com o número máximo de elétrons em cada camada. Galerinha, eu vou parar com esse vídeo, porque vai acabar a bateria e não vai, eu vou acabar, assim, vou continuar e às vezes pode estar no meio do exercício, tá? Eu vou fazer outro vídeo, tá? Beijinhos, até daqui a pouco.